Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio da série Os Imortais. Abraçamos a todos, agradecidos pela audiência. Pedimos que vocês compartilhem o vídeo, dêem um like, acionem o sininho das notificações. E se caso não tenham ainda se inscrito no nosso canal, venha integrar a família Gênese. Mais um episódio Os Imortais. Hoje com o título As Malhas da Lei. Meu nome, Carlos Alberto Braga. Nós vamos hoje, nesse episódio marcante, que envolveu o grupo Meimei em Pedro Leopoldo, no dia 13 de setembro de 1956. Esperamos que o episódio de hoje possa ser valioso para o seu aprendizado, como com certeza será para o nosso. Iniciamos os episódios dos Imortais, Cartas do Invisível, trazendo o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, quando assim expressa: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Pois bem, ouçamos Arnaldo Rocha, o coordenador das reuniões do grupo Meimei. Tendo vários membros, eram 10 médiuns. Neste grupo mourejava o missionário Francisco Cândido Xavier. E através da sua psicofonia, do seu transe sonambúlico, muitas entidades se comunicavam. Aquelas que vinham no intuito de serem atendidas, consoladas, esclarecidas, como também os benfeitores espirituais que trouxeram muitas mensagens orientadoras. Hoje, neste episódio Nas Malhas da Lei, vamos trazer o espírito que foi o seu nome não declinado, JL. Assim se expressou Arnaldo Rocha na abertura desta passagem, que está constante no livro Vozes do Grande Além, da Federação Espírita Brasileira, lição 63. Arnaldo disse, abre aspas: na reunião da noite de 13 de setembro de 1956, nossos instrutores trouxeram a comunicação do espírito JL, que, relacionando comovidamente a sua história, nos ofertou grave estudo em torno da lei de ação e reação no campo da justiça. Ouçamos. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Agora que o tempo aliviou as minhas aflições de espírito endividado, posso oferecer-vos meu caso para exaltar convosco a função da justiça divina. Quantas vezes o ciclone das provações indispensáveis sopra, violento, sobre as comunidades espíritas, provocando escândalos e desastres, acidentes e tragédias, semeando com isso desalento e desilusão injustificáveis. Por quê? Em todos os acontecimentos da vida prevalece a harmonia da lei de causa e efeito, a que nenhum de nós poderá fugir. Para não tomar-vos o tempo,
Serei tão sucinto quanto possível, já que os instrutores de vossa casa recomendam-me cooperar em nossas lições da noite. No século passado, era eu chefe de uma casa simples, não obstante afortunada. Minha mãe viúva, minha irmã Olívia e eu vivíamos então num sítio próspero do norte brasileiro. Nossa existência transcorria sem problemas dignos de menção, quando Olívia, para surpresa nossa, passou a nutrir singular afeição pela casa paroquial. Comandada por um homem puro e nobre, o padre Venâncio, que se fizera credor do respeito e da confiança de todo o vilarejo que nos vira nascer. Eu e minha mãe tentamos entravar-lhe as inclinações. Todavia, minha irmã declarava-se portadora de vocação religiosa, que não nos seria lícito contrariar. E foi assim que vi minha genitora finar-se, extremamente desgostosa, porquanto sonhara para a filha, quanto para mim, um futuro risonho, adornado pelas bênçãos da vida familiar, em que as esperanças de mulher se multiplicassem através de netos ali abençoarem o nome. Com a morte de minha mãe, Olívia passou a residir ostensivamente no domicílio do sacerdote. Devotava-se aos cuidados da igreja, à leitura sacra, à meditação e à prece, aguardando permissão para o ingresso num convento baiano. Meu espírito, egoísta e tiranizante, porém, não conseguia concordar com semelhante situação. E passei a ver naquela intimidade puramente fraterna quadros escusos e inconfessáveis que, em verdade, somente pertenciam à minha imaginação. Crivei Olívia de acusações amargas. Ameacei furtar-lhe a vida. Procurei um entendimento com o padre que, tranquilo, me afirmou a sua lealdade e inocência. Tudo fizera para que minha irmã voltasse a casa. Ela, no entanto, insistia em consagrar-se à vida monástica. Pedi-me ajudá-lo a resolver o problema. Longe, porém, de compreendê-lo, incriminei-o ainda mais. Escrevi cartas anônimas às autoridades religiosas do tempo, buscando desacreditá-lo. Amarguei-lhe o coração por todas as formas ao alcance de minhas possibilidades, tentando correr com a sua presença de nossa localidade, que passou a aceitar minhas calúnias perversas. Após 2 anos, em que o meu ódio gratuito se convertera em obstinação delinquente, sabendo que o sacerdote se reunia com a minha irmã num campo próximo, a pretexto de comungar em estudos e orações, quando os vi saindo a sós da residência, à tardinha, tomei da arma de caça e farejei as vizinhanças. Ocultei-me num vasto arvoredo e depois de 1 hora, a distância de poucos metros, qual se for astucioso felino a esconder-se na ramaria,
surpreendi que Padre Venâncio colocava uma das mãos sobre a cabeça de Olívia, então deitada sobre a relva. O padre ajoelhava-se, auscultando-lhe o coração. Cego de crueldade, puxei do gatilho e o tiro não falhou. O sacerdote tombou desamparado, sem um grito. Fugi como pude. Afastei-me. Aguardei a noite em floresta próxima e, de volta à casa, encontrei o povo aturdido, guardando o cadáver daquele que passara a ser não somente minha vítima infortunada, mas também o obsessor de meu pensamento, porque desde o estampido a repetir-se constantemente em meu crânio, nada mais via em minha consciência senão Padre Venâncio clamando vingança ou pedindo socorro à bondade divina. Minha irmã informou que sofrera um delíquio e que o sacerdote a assistia, bondoso, quando caiu em sangue no chão. E apavorada, breve conheceu a loucura, expirando inconsciente numa casa religiosa no Recife. O tempo impôs-me igualmente a morte. E quando a morte veio, sinistra situação foi a recompensa da lei à minha imensa culpa. Cercaram-me entidades satânicas, acusando-me pelo crime de que somente eu mesmo guardava notícia, porque o assassínio do apóstolo ficou envolvido em plena sombra. Gênios bestializados conheciam-me a torva histórica, atirando-ma em rosto com segura exatidão de minúcias. Suportei remoques e sarcasmos, sem que me valessem rogativas e comiseração. Fui batido, escarnecido, humilhado e metido a ferros num presídio da pior espécie, porquanto, desencarnado, na espessa materialização de meus sentimentos, o cárcere funcionou para mim como se eu estivesse ainda entre homens comuns. Ser viciado por numerosas flagelações, depois de muito tempo, recorri à providência de Deus, através da oração regada de lágrimas, e piedosos braços me libertaram, conduzindo-me à escola regeneradora de que eu tinha premente necessidade. Triste a posição daquele que, embora favorecido pela brisa do socorro celeste, sente dentro de si mesmo o ferrete do crime perpetrado. Por quê? Por mais me felicitassem as bênçãos dos instrutores que me aconchegavam ao encontro, ao seio, quanto mais luz brilhava em torno de minha alma e quanto mais entendimento se me descerrara no cérebro, mais me doía a chaga íntima do remorso. Conduzido às organizações espiritistas nascentes, no século que passou, procurei trabalhar com aqueles que se consagravam à causa do Evangelho, entre as criaturas, aspirando voltar à carne. E com o amparo de muitos benfeitores consegui regressar. Renasci num lar correto. O arrependimento criara em mim tendências nobres. Tive uma meninice e uma juventude preservadas com esmero.
assimilando a educação que me transformou num médico digno e consciente. Podereis imaginar quanta esperança me palpitava no espírito, sentindo os deslumbramentos da revelação divina, aliados aos conceitos científicos de minhas próprias observações. Casei-me. E porque minha esposa não pudesse receber a alegria da maternidade, ela e eu concordamos em adotar uma criança de sangue alheio. Improvisamos um berço e uma doce menina, filha de pais anônimos, mas naturalmente enviada pela bondade do céu aos nossos anseios, adornou-nos os braços. Entretanto, quando a nossa Maria Helena mal completara 7 anos, minha esposa partiu, deixando-me inconsolável. Não consegui acomodar-me às segundas núpcias. Embora as requisições dos amigos, e não obstante reconhecesse eu mesmo a minha necessidade de recomposição da existência. Entre a saudade da esposa, que demandara o sepulcro, e o carinho da filha com que o Senhor nos presenteara, dediquei-me à tarefa cristã propriamente considerada. O templo espírita era, em verdade, o meu segundo lar. Os doentes, os necessitados e os aflitos eram irmãos de minha alma. Contudo, Maria Helena, jovem e bela, ao meu lado, despertava em muita gente malignas ideias com respeito à minha conduta. Ninguém mesmo acreditava na respeitabilidade de meu paternal afeto. E por isso, em se aproximando do nobre rapaz que lhe cativara os sonhos femininos, foi ele, assaltado de cartas anônimas, de observações ingratas e de apontamentos caluniosos, com alusão à filha abençoada que o Senhor conservava em meu carinho. Em razão disso, com a voz embargada, Antônio, esse é o nome do rapaz, casou-se de coração amargurado, mais para desincumbir-se da palavra empenhada do que por acreditar na felicidade que ele sentia impossível. De vez que não encontrava argumentos para arredar-me da velha casa que lhes ofereci com largueza de confiança. A maledicência continuou, fiando envenenadas teias ao redor de nossa vida. E depois de 2 anos, sem que eu pudesse prever o que se passava no íntimo do genro indireto que o Senhor me havia concedido, Antônio viajava, sem determinação de regresso. Fim de uma semana, certa noite chuvosa e úmida, com a nossa residência mal iluminada, ouço minha filha chamar-me. Estava febril, doente. O relógio marcava os primeiros minutos da madrugada. Ergui-me rápido e fui atendê-la. Pediu-me uma oração, rogou-me um passe.
E quando me entregava ao piedoso mistério do auxílio espiritual, eis que o esposo de Maria Helena penetra a casa violentamente. Observa as minhas mãos sobre aquele corpo que me era sagrado e, sem qualquer vacilação, descarrega sobre mim o revólver. Insensível, interrompendo-me a alegria da tarefa evangelizante. Amigos, amigas do canal Gênese, desta série Os Imortais, nada mais preciso acrescentar acerca da provação que permaneceu no campo de nossa fé, com dolorosa pergunta no espírito de todos os companheiros: por quê? Por quê? Por quê? Entretanto, o tempo aguarda-nos a todos, e o tempo responderá a cada uma de nossas indagações. Contudo, para que a serenidade beneficie os corações arrebanhados sobre nosso estandarte de esperança, trago-vos minha dolorosa experiência, salientando nosso dever de acatar a vontade do Senhor em todos os lances de nossa vida, porque o Senhor, amparando-nos a redenção, determina também que a lei se cumpra, ensinando-nos que, para todos nós, os espíritos culpados, não há bem-aventurança do amor sem a correção da justiça. A dor, o aguilhão bendito, o corretivo empreendido pela natureza divina, a nos visitar para o despertamento, para o entendimento e para a tomada de decisões quanto às mudanças necessárias para superarmos as imperfeições enquistadas por nós mesmos. A lição deste companheiro toca fundo no nosso coração. Nós outros que nos encontramos numa caminhada áspera, íngreme, cheia de surpresas, é o que caracteriza a reencarnação de bilhões de seres que em pleno século XXI estamos passando numa etapa muito pródiga, mas que exige os testemunhos de cada um de nós. O velho mundo cede gradativamente para o nascimento de uma nova era. Mas nesta etapa intercessória entre estes ciclos de oportunidades e de vida, o Espiritismo vem para a humanidade esclarecer quanto à sua teoria moral, que é baseada na teoria moral do Evangelho. Fazer luz, nos tornarmos perfeitos, dignos da tarefa que nós
mesmo pedimos, e que por misericórdia nos foi concedida. Estamos na terra ao lado de muitos corações que também desenvolveram imperfeições. Raros são os missionários, os espíritos que já não mais necessitam destes testes. São poucos, embora gigantes, e que deixaram rastros profundos e extensos na própria história da humanidade. Devemos mirar nestes sabedores que os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, eles vêm para nós nos relembrar destes projetos assumidos. E vez por outra estender as mãos, oferecer o remédio, o consolo, a amizade, o pão, o cobertor, o abrigo, o trabalho, o conselho, o carinho, o afeto, a compreensão. São estes seres que neste momento visitam você e a mim, a todos que estamos aqui matriculados nesse espaço, canal Gênese. Gênese, promover a vida, a ideia, uma nova etapa, ampliar a consciência. São estes que também vão na sua casa para dizer: você consegue, você pode, você deve, mas respeitando as suas escolhas. Porque o mundo espiritual não nos pressiona para evoluir debaixo do imperativo da força. Não. A força, as dificuldades, os cárceres, os ataques, eles, na verdade, fazem parte do próprio contexto que nós vamos escolhendo a definir as nossas afinidades. Por isso, a gente vai aprendendo dentro do próprio contexto definido como uma escola para o aprendizado. Estes amigos espirituais são professores que vêm nos dizer: você é um aluno, não se esqueça disso. O filósofo ama a verdade. A sabedoria é o amor à verdade. Mas é fundamental que sejamos, portanto, conscientes dos nossos limites, mas esperançosos quanto às nossas possibilidades de abrir portas, de superar limites. E cumprindo a nossa tarefa, iremos nos realizar. Iremos nos fartar de bênçãos. Bem-aventurados são os misericordiosos. Agora, enquanto insistirmos com as engrenagens do nosso eu, ainda vinculado ao egoísmo, ao passado que tem se revelado nessas algemas, nesses grilhões, que nós acabamos por enamorar deles, trará como consequência a correção da própria justiça. Nas malhas da lei, uma mensagem de um valor muito especial. Estamos iniciando o ano de 2020, uma nova etapa, novo ano, nova década, caminhando já a passos largos para cumprir esta meta de evoluir neste período. Que possamos não esquecer das orações, em busca da inspiração, da integralização com a humanidade espiritual, dentro dos princípios da unidade divina. Unamo-nos com o semelhante, pelo trabalho, pelo esforço, pelos ideais. Mas estejamos também juntos com os educadores
com os imortais, que nos endereçam cartas do invisível, que chegam sutilmente ao nosso coração. Seja pelo cantar de um pássaro, pelo perfume de uma flor, pelo um beijo de um ente querido, um abraço, um afago, ou, vez por outra, pela própria dor, que no dizer de Francisco de Assis, é um anjo bendito. E de Leon Denis, o grande filósofo espírita, um buril para nos auxiliar na lapidação dos nossos sentimentos. Que a verdade nos liberte. Desejo a você uma etapa rica de oportunidades. Me despeço convidando você para se integrar, se inscrever, compartilhar, acionar os sininhos das notificações para estar conosco no ano de 2020, nesse projeto do canal Gênese. Ave Cristo, assim me despeço, desejando a você muita paz, muita alegria e muita esperança. Valeu, assim nós nos despedimos. Muito obrigado.